Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa para o segundo ano? Então vem comigo! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e interpretação de texto. E para isso eu trouxe uma história. E essa historinha se chama Lili e Bilu. Então vamos lá, hora da história. Para isso eu quero bastante atenção de vocês. Por quê? Porque nós temos leitura e interpretação. Então após a nossa leitura nós vamos falar sobre a nossa história. Então para isso eu quero bastante atenção de vocês. Então vamos lá? Lili é a dona de Bilu, um gato muito bonito e sapeca. Onde Lili vai, Bilu vai atrás. A menina vai para a copa fazer sua tarefa e Bilu a segue. Lili pergunta: "Quer leite, Bilu?" O gatinho toma todo o leite e depois vai para o sofá tirar uma bela soneca. Só assim Lili pode fazer sua atividade sossegada. Olha que gatinho, hein? Então vamos falar, vamos pensar sobre a nossa historinha. Então agora nós vamos. Qual é o nome da história? A primeira coisa antes de eu começar a fazer a leitura da história, eu falei para vocês o nome da história. Como que chama, crianças? Olha aqui, o nome da história é Lili e Bilu. Isso mesmo. Então vamos escrever aqui. Lili e Bilu. Esse é o nome da nossa história. Quais os nomes que aparecem na história? Os nomes que eu quero saber é o quê? O nome da menina e o nome do gato. O próprio título aqui já fala pra gente o nome. Então vamos pensar aqui, ó. Lili é a dona de Bilu. Então Lili é quem? É a menina. Bilu é quem? O gato. Isso mesmo. Então nós vamos escrever. Lili é a menina. Li. E o gato se chama Bilu. Certinho? O que Lili dá a Bilu? Vocês lembram que Bilu não queria deixar a Lili fazer sua tarefa de casa. Lembra aqui? E a Lili pergunta para ele: "Quer leite, Bilu?" Então, o que a Lili dá para o gato para ele ficar tranquilo, sossegado, para ele ir lá no sofá? Ele foi ao sofá tirar uma sonequinha e aí sim a Lili conseguiu fazer sua atividade sossegada, tranquila, sem a interrupção de Bilu. Então, qual que foi? O que ela deu para o Bilu? Muito bem, ela deu leite para o Bilu. Que Lili dá a Bilu? Leite. Muito bem, crianças. Parabéns, vocês estão muito atentos. Continuando aqui. Depois que o gato toma o leite, Lili vai... O que ela vai fazer? Ela vai brincar, crianças? Ela vai dormir ou ela vai fazer a tarefa de casa? Hein? Depois que a Lili dá o leitinho ali para o Bilu, o que ela vai fazer? Muito bem, ela vai fazer a sua tarefa de casa. Porque aí ela teve sossego e conseguiu ir fazer sua tarefa, que ela não conseguia fazer porque Bilu não deixava a Lili fazer. Vamos escrever três palavras que rimam com gato. Então aqui eu trouxe a palavra gato e nós vamos escrever três palavrinhas que rimam com ela. Então vamos pensar.
Palavras que rimam é o que mesmo, crianças? Elas precisam ter o mesmo som final igual ou parecido. Isso mesmo. Então, vamos pensar. Gato, pato. Muito bem. Olha, eu tenho mais uma palavrinha. Pato. Pensei em mais uma aqui agora, ó. Enquanto eu estava escrevendo pato, eu pensei em outra palavrinha que também rima. Sapato. Sapato rima com gato? Sim, tem o mesmo som final igual ou parecido. Então, pato, sapato, ok? E agora vamos escrever a última palavrinha que rima com gato. Pensei aqui, barato. Barato também rima, tem o mesmo som final, igual ou parecido. Ó. Barato. Por que essas palavras aqui, todas elas rimam, hein, crianças? Por que vocês acham? Porque todas essas palavrinhas, elas têm o som final igual ou parecido. Pensam aqui, ó, o finalzinho dessas palavras é todo ato. Olha aqui. Ato. Ato eu tenho em pato, tenho em sapato e também tenho em barato. Então, vocês observaram que o final de todas essas palavras são iguais? Então, essas palavras todas rimam com gato, ok? Então, agora nós vamos passar para a próxima atividade. Aqui nós vamos brincar com as sílabas. Então, eu trouxe várias sílabas aqui, ó. Nós temos a sílaba, depois eu pego aqui, nós temos a sílaba H, li, bi, lu, to. Então, aqui nós vamos brincar com as sílabas, nós vamos escrever algumas palavras, mas essas sílabas, elas não precisam estar no início da palavra. Elas podem estar no início, podem estar no meio e também podem estar no final da palavra, certinho? Então, vou escrever aqui um banco de palavras e depois nós vamos descobrir se a sílaba que eu coloquei, se ela está no meio, se ela está no início ou se ela está no final da palavra. Combinado? Então, vamos lá. A primeira palavrinha que eu trouxe foi joga. Joga. Ok? A segunda palavra foi sapato. Olha, igual a palavrinha que estava na atividade anterior. Sapato. Ok? E agora vou escrever uma outra. Luva. Olha o sonzinho inicial, ó. Luva. Próximo, cabide. Então, vamos escrever, ó. Cabide. E, por último, nós vamos escrever a palavra lixo. Ok? Então, aqui eu trouxe 5 palavrinhas e agora nós vamos pensar aqui, ó. Vou pegar o meu marca-texto, que fica mais fácil para a gente pensar e marcar ao mesmo tempo, ok? Então, vou pegar o azul. Crianças, então pensa aqui. Gá. Será que tem alguma dessas palavras que nós temos a sílaba gá? Então, nós vamos pegar primeiro a H, ó. Tem alguma dessas? Muito bem, a nossa primeira palavra tem o Gá aqui, ó. E o Gá, nessa palavrinha, ele está onde? No meio, no início ou no final da palavra? Muito bem, ele está no final da palavra. Vamos pegar aqui o to, a sílaba to. Qual dessas palavrinhas que nós temos a sílaba to?
Muito bem, criança. Sapato. Sapato. O to, a sílaba to, ela está onde? No início, no meio ou no final da palavra? Muito bem, também está no final da palavra. Vamos pegar aqui essa aqui, ó. Li. Será que eu tenho alguma palavrinha aqui que tem a sílaba li? Tenho aqui a última, muito bem. Lixo. E aqui, crianças, o li ele está no meio, está no final ou está no início? Muito bem, o li está no início da palavra. Bi. Vamos pensar. Bi. Ah, parabéns. Cabide. Isso mesmo. E o meu bi aqui está no início, no meio ou no final? No meio da palavra. Muito bem, crianças. Isso mesmo. E agora aqui, ó. Lu. Luva, a última que sobrou, né? Olha aqui onde está a minha sílaba lu. A sílaba lu nessa palavra está no início. Então, aqui nós trabalhamos com sílabas no final. Trabalhamos também com sílabas no início e trabalhamos também sílaba no meio da palavra. Olha aqui, eu tenho apenas uma palavrinha que possui a sílaba no meio, né? Então, aqui nós brincamos com as sílabas, ok? Macaco. Aqui eu trouxe uma outra leitura, então vamos lá. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Então, quem escreveu esse poema se chama Ruth Rocha. Isso é um poema. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa escritora Ruth Rocha. E vocês já ouviram também, tenho certeza que vocês já fizeram a leitura de algum poema, de alguma obra da Ruth Rocha. Então vamos lá, agora nós vamos interpretar esse poema. O texto que acabamos de ler, ele é o que, crianças? Ele é um convite? Será que ele é um poema? Ou ele é uma lista? E quando eu fiz a leitura aqui, eu já falei com vocês, né? Antes de fazer a leitura, depois, né, que nós finalizamos a leitura, eu falei para vocês da escritora, da pessoa que escreveu, e falei que era o quê? Um poema, isso mesmo. Então, aqui é um poema, muito bem. Encontre as rimas. Então, agora nós vamos encontrar as rimas lá no poema. Maluco rima com... Olha aqui, a palavra maluco, vamos marcar? Maluco rima com matuto. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro nós vamos marcar todas as palavras aqui, ó. Mineiro e manhoso. Mineiro e manhoso, ok? Agora eu vou pegar outra cor, porque agora nós vamos identificar. Vou pegar o verde, mais claro. Então vamos, agora sim. Agora nós vamos encontrar as palavras que rimam. Então, maluco rima com... Maluco rima com... Matuto. Ok? Vamos pensar. Mineiro rima com... Matreiro, isso mesmo. E manhoso rima com medroso. Então, aqui, crianças, nós fizemos as palavras que têm o mesmo som final, igual ou parecido. Então, quando nós fazemos a leitura, nós conseguimos identificar as palavras que têm o mesmo sonzinho final, igual ou parecido. Então, nós vamos escrever primeiro matuto, depois matreiro e depois medroso. Então, vou pegar o meu pincel aqui. Maluco rima com matuto.
Mineiro rima com matreiro. Matreiro. E agora, manhoso rima com medroso. Medroso. Então, ao pronunciar essas palavras, nós vamos perceber que elas têm o mesmo som final igual ou parecido. Maluco, matuto, mineiro, matreiro, manhoso, medroso. Oba! Ler para se divertir. Nós também podemos fazer leitura para nos divertirmos. Olha que legal! Então vamos lá. O que é o que é? Atenção! Na madrugada acorda vocês. Sabe da hora? Não sabe do mês. Tem esporas sem ser cavaleiro. Cava no chão e não acha dinheiro. Quem é, crianças? Olha ali a imagem, prestem atenção. Será que é gado? Será que é galo? Ou será que é calo? Muito bem, olha aqui na nossa imagem, é o galo. Parabéns! Mais um o que é o que é. Atenção! O que é o que é? Na tua casa ou na escola, estou sempre a te esperar. Minha sina é sempre a mesma, te ajudar a descansar. Quem será que nos ajuda a descansar? Canseira? Será que é a caveira? Ou será que é a cadeira? Muito bem, é a cadeira. Crianças, olhando aqui e observando todas essas palavras, o que vocês acham que elas têm em comum? Essa e essa aqui, ó. O que será que essas palavras têm em comum? Muito bem, eu ouvi vocês falando, isso mesmo. Todas elas começam com a letra C, isso mesmo. Será que elas têm mais alguma coisa em comum nessas três palavrinhas? Tem sim, muito bem. Todas essas palavras, elas têm o mesmo som final igual ou parecido. Então, todas essas palavras, ó, elas têm o eira. Então, nós falamos que essas palavras, elas têm rima. Todas elas rimam. Olha aqui, canseira, caveira, cadeira. Observe o som final quando é pronunciado todas essas palavras, né? Então, todas elas têm o som final igual ou parecido. Crianças, o que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós fizemos leitura de um texto, de um poema e também nós fizemos leitura de duas adivinhas e fizemos a interpretação, não foi? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos tudo isso. Nós aprendemos muita coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos, mas aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e até lá! Tchau, tchau!